Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 5, versículo 19, os apóstolos são tirados milagrosamente da prisão e dão testemunho perante o sinédrio. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram os servidores ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá chegado, não os acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos as portas, ninguém achamos lá dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que vocês encerraram na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então o capitão com os servidores, o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, apresentaram-os ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Senhor, nós precisamos ouvir a sua palavra, e nós somos dependentes, nos escondemos atrás da cruz de Jesus. Que Ele apareça e não a nós seja dada a glória. Que o seu nome seja glorificado nesta noite, enquanto a sua palavra é transmitida. Senhor, que prisões sejam abertas, que anjos do Senhor trabalhem em favor do seu povo, que milagres aconteçam, que ousadia seja despertada na vida de muitos de nós, que possamos, ó Deus, ser edificados e confrontados por esta palavra. É a nossa oração, no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Meus irmãos, o texto de Atos deveria ser chamado de os Atos do Espírito Santo. Atos é o livro histórico do Novo Testamento. Os evangelhos contam a vida de Jesus e o seu ministério. O livro de Atos conta a história do nascedouro da igreja. Depois de Atos, nós temos as epístolas paulinas, as epístolas universais e o livro da profecia, da revelação, que é o Apocalipse. Mas Atos é uma escritura
por demais importante. Atos foi escrito por um médico chamado Lucas. Lucas foi companheiro de ministério de Paulo. Lucas esteve com Paulo em alguns momentos difíceis de sua vida, em Roma, quando ele estava preso, em vários lugares. Lucas foi testemunha ocular de coisas que aqui são narradas. E essa escritura foi registrada para contar para um amigo de Lucas chamado Teófilo. Era o Theo, não era o da Oneida, mas era o Theo também. O Theo precisava saber a história de Jesus. E Lucas escreveu o primeiro tratado, que é o Evangelho, e depois ele escreve um segundo tratado, que é o livro histórico, que conta como a igreja nasceu, como Jesus subiu ao céu, como o Espírito Santo desceu, como foi escolhido o sucessor de Judas, o que aconteceu na Porta Formosa, o que aconteceu no templo com a cura do coxo, o que aconteceu com Ananias e Safira no capítulo 5, o que aconteceu com o trabalho da igreja que os apóstolos não estavam dando conta e tiveram que instituir os diáconos para servir o povo, no capítulo 6, o apedrejamento de Estevão, logo na sequência, capítulo 8 em diante, a gente vê a história de Saulo de Tarso caindo no caminho de Damasco. No capítulo 10, o Espírito Santo derramado na casa de Cornélio. E a gente vai vendo coisas excelentes da parte de Deus. Isso tudo mostra como Deus continua, ainda no nosso tempo, fazendo aquilo que Ele sempre fez. Quem é o dono da igreja é Ele. Quem cuida da igreja é Ele. Quem vai nos segurar é Ele. Quem vai guardar a gente até o final é Ele. A gente se preocupa quando as nações se embravecem, quando os reinos se movem, mas aquieta seu coração. Deus continua sendo dono e não perdeu o controle de nada. Ele continua na frente da sua obra. E é tão real isso que a Bíblia diz em Marcos 16, a Bíblia conta que os discípulos saíram pregando por toda parte. E eles pregavam e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra pregada com os sinais que aconteciam. Eles pregavam que Jesus curava, e Jesus curava. Pregavam que Jesus batizava com o Espírito Santo, e Jesus batizava com o Espírito Santo. Pedro chegou em Jope e Dorcas estava morta. Ele vai lá e ele crê que Jesus ressuscita e sai pregando e falando isso, e a mulher ressuscitou. Ele entregou ela viva para a família e para os amigos. O Senhor continua à frente da sua obra. Pode ter certeza de uma coisa: você gosta de igreja? Eu também. Deus gosta mais. Você gosta de estar aqui? Eu também. Deus gosta muito mais. Deus se alegra com a adoração dos justos. Nós fomos feitos para a sua glória. Sabe por que você está aqui? Porque você tem um propósito. Você foi chamado por Deus para a sua glória. E a gente olha aqui que às vezes o chamado ele inclui algumas adversidades. No texto ora lido, a gente encontra logo após aquele grande milagre da Porta Formosa, que um homem coxo foi curado. Logo a seguir, o temor de Deus cai sobre a igreja. Já tinham 3.000 convertidos, mais 5.000. A cidade estava cheia da doutrina. Ananias e Safira tentam o Espírito Santo e são fulminados. E diante da mentira deles, eles entram no templo e saem mortos. Todo mundo viu, caiu grande temor sobre todos. O que acontece logo na sequência é que Pedro e os apóstolos tinham ousadia. Com esses sinais que aconteceram, a multidão cria no Senhor. Não era Pedro, não era o nome dele, não era a pessoa dele, era o nome de Jesus. E ele pregava com autoridade, os apóstolos viviam um tempo de autoridade. E a cidade estava em convulsão. A multidão dos que criam no Senhor
homens e mulheres, crescia cada vez mais. Isso está no versículo 14 anterior ao texto que nós lemos. E eles todos estavam se chegando a Jesus, e de repente, meus irmãos, levanta-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, os da seita dos saduceus. Se os fariseus eram legalistas, os saduceus não criam em nada. Os saduceus eram racionais, era pura razão, crente frio, não sente nada, entra do jeito que está e sai do jeito que está. O céu está rachando e a glória de Deus está descendo, e o sujeito é o picolé gospel, geladeira, um negócio que não mexe, que não resolve. Os saduceus não criam em milagres, os saduceus não criam na ressurreição dos mortos. Os saduceus eram aqueles crentes não mitox, não borra a maquiagem, não desajeita o cabelo, nada, mas eram implicantes, porque geralmente quem é assim, quem é implicado com a fé do outro, quem é gelado está incomodado com quem não é, quem não crê está incomodado com quem crê, quem não faz está incomodado com quem faz. E os homens de Deus não estavam para brincadeira, eles estavam ousados, milagres acontecendo, gente se convertendo, Jerusalém tomada pela doutrina, e eles estavam com a corda toda, eles estavam com tudo, pregando a palavra de Deus. E meus irmãos, levantaram-se os religiosos, os saduceus, que eram uma seita pequena, mas era influente, não eram a maioria, mas eram ruidosos quando resolviam ser chatos, e crentes chatos são um problema. Eles resolveram implicar, e convenceram o sumo sacerdote a trazer os apóstolos ao sinédrio. O sinédrio era um tribunal composto por 70 homens honrados, anciãos da nação, era um conselho formado pela elite religiosa do tempo. O sinédrio guardava a doutrina, guardava a interpretação bíblica, o sinédrio interpretava as leis e aplicava as punições. E agora os apóstolos são trazidos, e quando são trazidos, a Bíblia conta que eles foram trazidos por causa da inveja, a inveja dos líderes religiosos, a inveja dos saduceus, a inveja daquelas pessoas que queriam ter o respeito do povo, mas não conseguiam. E os apóstolos não exigiam e eram respeitados, porque respeito você não impõe, respeito você conquista. O bom nome, você não precisa tocar trombeta. Glória a eu, louvado seja eu, vaso de ouro igual eu não tem. Quem é, todo mundo vê. Um dia eu vi do reverendo Antônio Elias, presbiteriano de Manaus, já está com o Senhor, um grande homem de Deus, e eu ouvi uma palavra que uma pessoa chegou para ele e falou assim: pastor, o que é unção? E ele, um velhinho, ele diz assim: irmão, olha só, unção é assim, uns são e outros não são, porque quem tem, tem, quem é. Quem está aceso, todo mundo vai ver. Não precisa fazer a propaganda, não precisa, olha que vaso que sou eu. Todo mundo sabe. Quem é cheio da presença de Deus, quem é crente ungido, quem tem compromisso com Jesus, quem anda com Jesus, todo mundo consegue perceber que você está andando com Jesus. Está sentindo a presença de Deus aqui? Esses homens estavam cheios da unção de Deus, e a unção atrai inveja, e inveja é um problema. Os irmãos de José fizeram com ele a maldade que fizeram por inveja.
A inveja toma às vezes a mente da pessoa, embota os sentidos e transforma uma pessoa boa em um problema. A inveja não pode ficar guardada no coração. Nós precisamos aprender a vencer isso. E uma das coisas que a gente faz, meus irmãos, a gente erra se quiser. A Bíblia é clara. A gente se esquece daquele texto assim, olha: preferi-vos uns aos outros em honra. Olha que coisa boa que seria se alguém viesse te honrar e você falar: não, a honra é do fulano. Se a gente disputasse para honrar o outro, se a gente considerar o outro melhor do que a gente, considerar o outro mais excelente, isso é o que nós devemos fazer para vencer esse negócio. Porque a inveja pode brotar no coração, pode tomar a sua alma. Os líderes religiosos, por inveja, por causa do respeito que os apóstolos tinham, eles agora fazem algo que é reprovável. Eles lançam os apóstolos na prisão. Qual era o crime deles? O crime deles era pregar. O crime deles era ser testemunha de Jesus. O crime deles era anunciar que Jesus Cristo fazia, e anunciavam: levanta e anda. O homem levantou, mentiu para o Espírito Santo, morreu diante deles, e por aí vai, sinais acontecendo, e por fazer a obra de Deus se prepara. Nem olha para o lado, só olha para frente, aperta o cinto e aguenta, porque se Deus te chamou, vai levantar gente contra. Tem amigo próximo que vai ficar chateado com isso, porque as pessoas não têm a coragem de se alegrar com a vitória do amigo. É fácil chorar com quem chora. Eu quero ver alegrar com quem alegra. Fala assim: ó, que bom, Deus te deu a vitória, Deus é bom, Deus está fazendo algo, que maravilha, você vibrar com a bênção do outro, com a família do outro, com o que Deus está fazendo. Meus irmãos, esse é o tempo que nós precisamos aprender. A inveja, show inveja, vai para lá. Nós vamos viver com graça, nós vamos viver com honra, nós vamos honrar e receber as honras de Deus, porque Deus nos chama para isso. Os líderes religiosos fizeram o contrário, e eles foram presos. Aperta o cinto, segura firme, porque se coisas boas de Deus acontecem, Ingrid, tem problema chegando. Aperta o cinto, aguenta firme. Se fosse no rodeiro assim, segura, peão, aguenta firme. O touro vai dar pinote, vai ficar difícil. Mas nós não fomos chamados para recuar. A palavra de Deus diz que nós não somos, Eliabe, daqueles que retrocedem. A gente é daqueles que avança, Saulinho. O negócio levanta e a gente parte para cima mesmo, com vontade de parar com algumas coisas. Tem hora que a gente fica de mimimi, um monte de coisa, né? Mas o nosso Deus nos chamou para avançar, é para frente que a gente anda, é para frente que a gente olha, é para Jesus que a gente olha. O embaraço está aqui, mas a gente olha para Jesus. A muralha levantou, ou você vai arrebentar a muralha, ou você vai passar por cima dela, ou Deus vai te dar um jeito de contornar a muralha. Tem hora que Ele derruba a muralha de Jericó, e tem hora que Ele manda você rodear a muralha. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas eu sei que Deus está com você, que Deus está conosco. Haja o que houver, levante-se o que se levantar. O que vai acontecer é que a mão poderosa de Deus não vai nos deixar, é que a sua boa mão nos guarda, e nós prevaleceremos diante da luta. Só que é o seguinte: partir para cima de homens de Deus, tementes a Deus, que confiam em Deus, o cão ladrar. Ah, pastor, fizeram um trabalho contra, colocaram o meu nome não sei aonde. Fala assim: pode pôr o meu. Ah, na boca do sapo, pode pôr o meu. Pode pôr. Toda vez que alguém faz isso, eu estou assustado com um grupo de crentes supersticiosos,
com medo do gato de cor escura, que não passa debaixo de escada, que acredita em mal olhado. O que é isso? Eu só acredito num olho grande. É o olho do Senhor, os olhos do Senhor que estão procurando os fiéis na terra. Ele achou você, Ele achou você, Ele achou você. Você pode dar glória a Jesus por isso? Pode levantar a mão para o céu e dar glória a Jesus. Sabe por quê? Pode fazer. Vou colocar o seu nome. Alguém fez, colocou na boca do sapo e costurou. Pode pôr. Põe o meu. Toda vez que o diabo faz isso, ele erra. O meu nome não é esse. Tem um nome que está numa pedra branca. Tem um nome escrito lá no livro da vida. Tem o meu nome de verdade, que é só Jesus que conhece. O meu nome é aquele de lá. Aqui eu sou Fábio, lá eu tenho um novo nome. Pode pôr, não tem problema, porque ele nunca acerta. O nome do crente é outro nome. Nós temos um nome escrito no céu, e o Senhor é o nosso guarda fiel. Você pode dar glória a Deus por isso? Gente, você está sentindo a presença de Jesus? Que culto glorioso nós estamos tendo hoje. Olhando para isso, eu vejo o seguinte, pastor Ricardo. Em abril vai ser, de fato, está quase chegando a hora do irmão receber a carteira, glória. Quem pode dar glória a Deus com o irmão? Maravilha. A gente está chegando, e eu olho o seguinte: mexeu com crente temente a Deus, vai para a prisão, vou te prejudicar. Maior o que está conosco, maior que está com você. Está temendo o quê? A tempestade e o vento forte, não temerei o espanto noturno. Estão fazendo e acontecendo, Deus está com a gente. Prenderam os homens de Deus, eles foram parar na prisão. Isso é uma consequência de fazer a obra de Deus, porque fazer a obra de Deus lhe trará perseguição, incompreensão, inveja, de gente próxima, de amigos que não são amigos mesmo, e que você vai ver revelar quem é quem. Porque aquele que é amigo de verdade se alegra com a vitória do outro, fica feliz quando Deus opera, fica feliz quando a família do outro fica de pé. Aquele que é de Deus tem alegria. E eu olho para esse texto e eu vejo, estão presos. Só que é o seguinte, irmã Eli, não dá para brincar com esse Deus. Não dá para brincar com esse Deus. Os sacerdotes mandaram o capitão do templo e os servidores prenderem os apóstolos. Se você ler no texto, a prisão tinha segurança, tinha travas, trancas, a prisão tinha guardas do lado de fora, não tinha jeito de sair de lá. E existem coisas que a gente pensa que a gente não vai ter jeito. A gente pensa, chegou o fim da linha, não vai dar certo, não vou conseguir ultrapassar esse obstáculo. E o Senhor nos traz aqui nessa noite para dizer: nenhum obstáculo te segura, se eu quero te dar a vitória. Nenhum obstáculo te para, se o Senhor dos exércitos está com você. Agindo Deus, Bruno, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Pode adorar a Jesus, sabe por quê? Deus te trouxe aqui para renovar a sua fé, a sua esperança de que Ele está cuidando de todos os detalhes, está cuidando de você, está cuidando daquilo que você não tem controle. Tem coisa que você não tem controle. Como é que você controla a fé do marido? Como é que você controla um filho rebelde? Você não tem como controlar coisas. E aí a gente tem a mania de achar que a gente controla tudo. Já viu aquele homem que chega em casa, pega o controle da TV e só vê o que ele quer ver, porque ele passa de um canal, passa para o outro, vê futebol, vê não sei o quê, acha que está no controle. Mas na vida cristã, o controle não é nosso, o controle não é seu, não está na sua mão. Nós temos um Deus que cuida de nós. Prenderam os apóstolos, mas Deus não dorme. Prenderam os apóstolos, mas a palavra não está presa. Prenderam os apóstolos, mas Deus não deixou passar em branco. Está preso, está trancado, está encadeado, não tem problema não. Na hora certa, Deus enviou anjo do céu. E eu estou imaginando, meus irmãos, anjo descendo, desce anjo, e desce anjo e tira os homens da prisão. Liza, não destrancaram o cadeado, não abriram as portas, os guardas não viram, e os homens foram tirados.
foram tirados. Gente, eu queria ter visto isso. Eu queria estar lá para ver esse negócio. Tem algumas coisas que eu queria ter visto. Eu queria ter visto Jesus no Monte da Transfiguração. Eu queria estar lá. Eu queria ter visto Jesus andar sobre as águas. Eu queria ter visto isso aqui acontecer. E existem situações que você vai vivenciar. Preste atenção nisso. Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Tem coisa que você não consegue sair sozinho. Tem cadeado que você não tem a chave. Tem porta que você não abre com o seu braço. Tem prisões que você não sai sozinho. Tem gente dizendo, eu vou melhorar isso, eu vou deixar esse vício, para depois eu me converter, eu vou deixar isso, deixar aquilo, para depois eu vir para Jesus. Tem prisão que você não consegue sair sozinho, você não consegue sair sozinha, mas eu conheço aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre, a raiz de Davi, o leão de Judá, aquele que é a resplandecente estrela da manhã, é ele que tem a chave, Mantuane, é ele que tem a chave, é ele que tem a chave, Diácono Rogério, é ele está na nossa frente. Prenderam, mas Deus não concordou. Está preso, mas Deus falou, vai sair. Vai sair. O que aconteceu? Saíram. Olha o texto. Saíram da prisão, trazendo-os para fora, disse, ide apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ouvindo isto, veja bem, se fosse você que estivesse na prisão e de repente o anjo te tirasse de lá, você talvez pensasse assim, Diácono Abner, eu vou embora. Vai que eles sentem a minha falta, me pegam de novo e me põem lá. Talvez se eles quisessem ter amor à própria vida, eles tivessem saído. Fala assim, já que eu estou livre, vou vazar. Estou livre, estou fora, vou embora. Mas existe uma questão que a gente pode entender, que crentes não são normais. Não são gente normal. Não são. Pode estudar. Pode estudar. Crente não é normal. Tem um demônio ali. Eu falando, estou indo lá agora. Estou indo lá. Tem um problema acontecendo, sei onde? Sou eu, vou lá orar. Você saiu da prisão agora, vou para o templo, vai ser preso de novo, mas eu vou assim mesmo. Jesus está comigo. Crentes não são normais. E eu tenho uma notícia para te dar. Eu não quero viver essa normalidade nunca. Se é para ser taxado de atrasado, de anormal, fulano não bate muito bem, olha, com Jesus, é Jesus freak, loucos por Jesus. Nós somos loucos por Jesus. Com Jesus a gente pega o cão à unha mesmo. E a palavra de Deus diz assim, olha, resistir ao diabo. E sabe o que é resistir ao diabo? É ele levantar e você levantar também. Ele dá um grito, você dá outro. Crente não é normal não. Pode dar glória a Deus por isso. O diabo dá um urro e você dá um grito na cara dele. Ele levantou, você levanta junto. Resistência é fazer uma força oposta de igual valor. Ele levantou com força, você levanta também. Não é na sua força, é na força de Jesus. Ele deu um passo, você dá outro. Sabe por quê? Porque se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Mas se você for na força do Senhor, é igual Davi diante de Golias. O vale é grande, os filisteus são campeões de guerra. Golias nunca perdeu uma batalha. Era um homem de quase 5 metros de altura. Só a lança desse homem precisava de alguém para carregar. O escudo precisava de outro. Era um problema. Davi chega no campo de batalha,
navalha, com alforjezinho, com uma funda. Golias fala assim: sou eu o cachorro para você vir com pedras e paus? Aí Davi olha para ele, fala assim: você é desaforado, né? Você não é grande, mas não é dois. Você é grande, mas você não pode tudo. Você pode muito, mas não vai poder agora. Está achando que está podendo, mas não está. Você vem a mim com espadas e lanças, mas eu, Davi, eu vou a ti, no nome, quem pode dar glória a Deus, dê glória, no nome do Senhor dos Exércitos. É o nome dele, é o poder dele, é a graça dele. Ei, os homens foram livres, mas não correram. Foram livres, mas não escaparam para a própria vida. O anjo falou: estou tirando vocês daqui, vocês voltem para o templo. Ele falou: tranquilo, as ordens, conta com nós, estamos juntos, e vamos embora. De manhã, quando o templo abre, o templo era lugar de muita gente ir. As pessoas iam levar oferta, fazer sacrifício. Tinha sacrifício de manhã, tinha sacrifício de tarde, tinha o pátio das mulheres, tinha o átrio, tinha tudo, que o ofício do templo não parava. Era oferta, era adoração, era o culto, e aquilo começava. Tinha turnos de sacerdote, um sacerdote entrava, outro sacerdote saía, e aquilo era um movimento. Jesus ia no templo, Jesus viu uma viúva pobre levar as moedinhas e colocar no gasofilaço, e a melhor coisa que alguém faz é apanhar o que tem e colocar diante de Jesus, porque Jesus está vendo. Jesus ia no templo e o movimento era grande. De repente os homens, quando chegam no templo, os sacerdotes para o trabalho do Senhor, quem está lá? Pedro, João e a turma. Mas não foram presos? Foram, mas estão aqui. E outra coisa, não ficaram de boca calada, Mateus. A gente às vezes não quer se comprometer, não fala que eu falei. Ó, pastor, tem um negócio, eu já falei, ó, se for trazer notícia para mim para falar que não fala que eu falei, não me traga notícia. A gente não quer se comprometer, a gente não quer ficar em nada, a gente não quer que a gente apareça em nada. Pedro e João e os apóstolos são assim: nós estamos aqui e nós temos uma mensagem para dizer. Nós falamos de Jesus. E começaram a ensinar o povo. E ensinando o povo, a coisa começa a acontecer. A coisa é grande, e eles estão ali fazendo isso. De manhã cedo, os sacerdotes mandam buscar os apóstolos. Na mente deles, eles estavam presos. Estão imaginando que os sacerdotes estão presos, que os apóstolos estão presos. Quando os soldados chegam, a tranca estava no lugar. Os guardas estavam a postos. A prisão estava fechada. Tudo normal no serviço? Igual o policial trocando de turno, né, Wilson? Meu amigo, está tudo normal, tudo certo. Mas quando abriram a porta, cadê os apóstolos? Cadê os homens? Isso quer dizer o seguinte: quando Deus faz mesmo. Se Deus quiser fazer algo, não tem ninguém que possa impedir o agir do nosso Deus. Pode adorar ao Senhor nessa noite, porque se Deus é contigo, quem será contra você? O nosso Deus resolveu agir, resolveu fazer o milagre, a porta trancada, tudo fechado, mas os homens não estavam lá. E eles voltam e falam assim: ó, deu problema, não tem ninguém lá dentro não. Mas não foram presos? Foram. Mas o que aconteceu? Bom, a tranca está no lugar, os guardas estão do lado de fora e ninguém viu nada, mas os homens sumiram. E quando eles estão falando isso, o capitão do templo já toma ciência, e alguém chega e vai dizer assim: ó, esses homens que vocês prenderam estão no templo, estão lá ensinando o povo. Esses homens não correm da batalha não. Esses homens não têm medo de nada. Foram presos ontem e hoje estão fazendo a mesma coisa. Eles, ó, não são normais, estão lá.
Quando eles chegam, os homens estão pregando a palavra de Deus. E aí, meus irmãos, eu vejo a ação de Deus gerando um milagre libertador. A ação de Deus fazendo aquilo que ninguém pode fazer. A ação de Deus surpreendendo os inimigos. A ação de Deus calando, fechando a boca dos leões. A ação de Deus diante da coragem deles, que não capitularam diante das ameaças. A ação de Deus com aquele que tem peito, que tem coragem de dizer: Senhor, eu estou aqui, pode me usar, eu estou aqui, pode contar comigo, eu estou aqui, se o Senhor me der eu te devolvo, se o Senhor me abençoar eu vou ser fiel, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou entregar tudo. Eu dizia para o irmão hoje cedo: a gente vai oferta, Deus vai e devolve, a gente vai e entrega de novo, aí Deus vai e devolve. Isso é uma briga, porque você vai fazendo e Deus vai fazendo, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus te chamou, deixa Deus te usar. Deus tirou você lá do mundo que veio, da perdição, do inferno para onde você caminhava, e agora te colocou aí bonitão, parece um doutor, está aí de terno, de Bíblia na mão, de pasta, está parecendo gente grande. Sabe por quê? Porque a gente sabe o que Deus fez conosco. Tirou a gente lá do lamaçal e firmou os nossos pés numa rocha e pôs na nossa boca um cântico novo. Quem pode dar glória a Deus, dê glória a Deus. Ele fez isso porque Ele tem um propósito na sua vida, e nós não somos daqueles que recuam. Não vamos recuar. Ousadia é algo que Deus requer de nós. Não recuaremos, não voltaremos atrás, não desviaremos o nosso foco, não erraremos o caminho, não iremos por outra porta. A única porta que presta para nós é Jesus. Nós não passaremos por modismos, nós não trocaremos a palavra de Deus por nada. Nós não teremos um culto que será para agradar pessoas, o culto é para agradar a Deus. Nós não faremos coisas para fazer guti-guti na sua bochecha, para você ficar feliz da vida. Não, nós faremos algo para glorificar o nome de Jesus. E nós seremos fiéis à palavra da cruz, que é loucura para quem perece, mas para nós é o poder de Deus. A palavra da cruz que o mundo não entende, mas para nós é a verdade. A gente anda com ela. O mundo pode ser o que for, eu não tenho compromisso com o mundo. A igreja não tem compromisso com o mundo. Com o mundo a gente dá é testemunho. A gente tem compromisso é um com o outro, é os irmãos edificando uns aos outros, porque Deus conta conosco. Então seja luz nesse tempo. Esses homens não eram normais. Eles resolvem enfrentar o perigo de novo. E o enfrentar o perigo de novo, depois da inveja, depois que você está ferido, depois que algo aconteceu, pastor, eu não esperava, era meu amigo, olha, me feriu, pastor, não esperava, foi uma decepção. Segura firme, decepção você só tem aqui. Decepção encerra quando você chegar lá. Aqui você vai ter. Segura firme. Você pode ter decepção, mas não seja uma decepção para alguém. Você cuidar do seu testemunho, da sua vida, para você não ser decepção para o outro. Dr. Matthew Henry, um grande escritor, já morreu há mais de 200 anos, é uma pessoa que eu leio muito as suas obras, e ele era um teólogo presbiteriano inglês, um grande homem de Deus. A nossa editora, a CPAD, publicou várias obras dele, tem o Novo Testamento comentado, o Velho Testamento, um grande erudito das Escrituras, e ele conta no diário dele, ele diz assim, olha, ele morava perto de Londres e diz assim, ó, hoje eu fui em Londres, fui tratar de alguns negócios, quando estava no centro fui roubado, alguém veio e subtraiu pertences, mas ele escreve no diário dizendo assim, eu estou agradecido porque fui roubado, mas pouparam a minha vida.
Estou agradecido porque levaram só minha carteira e não levaram com isso muita coisa. Estou agradecido, em terceiro lugar, porque eu fui roubado, não fui eu que roubei. É melhor ser roubado que ser o ladrão. É melhor passar decepção do que ser quem decepciona. Nós não somos desses. Nós não somos desses. Nós não somos desses. Nós somos gente que vai honrar a Deus. Nós seremos guardados pelo Senhor. Essa espada é para mim e para você. Nós somos desafiados a ser alguém que Deus pode contar com a gente. E aí tem gente que vem no culto, gosta do culto, está vindo todo dia, mas não toma decisão e fica adiando. Você está esperando o quê? Deus tem que fazer o quê? Será que Deus tem que mandar um anjo descer do céu para tirar você da prisão que você está? Não duvida que Ele faz isso. Não duvida, porque Ele entra mesmo. Se você fica perto de Deus, pode ser que Deus te ache alguma hora dessa, te pegue na curva e te ache de um jeito. Por que resistir o chamado de Deus? Por que deixar para depois, se Deus está te chamando agora? Por que fazer ouvidos moucos, fazer ouvidos surdos e não ouvir o chamado de Deus? A palavra de Deus diz assim: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Glória a Deus. O Senhor chama, porque o propósito existe. Quando Deus chama, Deus vai te capacitar. Deus vai te dar a ousadia que você precisa. E diante de novo dos sacerdotes, eles são trazidos. Só que agora, Aureliano, vocês são PM, sabem? Tem hora que você tem que entrar de forma truculenta para dominar alguém. Agora eles chegam, os homens estão desarmados, pregando sobre Jesus, estão obedecendo à voz de Deus, e o capitão do templo chega e vai mansamente: olha, por favor, vocês precisam ir lá no sumo sacerdote agora, e vai conduzindo eles sem violência agora. Agora não tem violência. Por quê? Porque eles temiam o povo. Eles não sabiam como eles tinham saído da prisão. Quem abriu a porta? Quem tirou eles de lá? Como é que aconteceu isso? Para os discípulos isso não era novidade. Para os discípulos isso não era novidade. Eu provo para você. Não era novidade, sabe por quê? Porque quando eles estavam com medo num quarto escuro, depois que os dois discípulos foram para o caminho de Emaús, e voltando no meio da noite, eles estavam atemorizados, e eles atemorizados que estavam ouvindo aqueles homens dizer que Jesus tinha andado com eles até a cidade, que eles conheceram Jesus quando ele partiu o pão, e que depois ele sumiu diante deles. Naquela mesma hora, a Bíblia diz, irmã Sandra, que o mesmo Jesus atravessou a porta fechada, a parede, e entrou naquele quarto dizendo: paz seja com vocês. O mesmo Jesus que entrou foi o mesmo Jesus que mandou o anjo para tirar. Tem hora que Jesus entra no quarto escuro, e tem hora que Jesus manda o anjo e tira você de lá. Então hoje é dia de você experimentar o cuidado de Deus. Aleluia. A graça de Deus está no nosso meio nesta noite. E essa semana será a semana que Deus vai entrar em quartos escuros. Essa semana será a semana que Deus vai entrar na escuridão de muita gente. Vai ser a semana que Deus vai pegar a JV e vai abrir a janela, e o sol da justiça vai brilhar, e o vento vai soprar, e as coisas ficarão no lugar. Essa semana será a semana que Deus vai entrar em lugares que ninguém entra. Quem recebe pode dar glória a Deus. Mas essa semana também será a semana que anjo de Deus vai entrar lá e vai tirar você de lá. Não espante se Deus mudar tudo, se Deus tirar você de algo que você está contando. Deixa Deus trabalhar, porque Deus sabe fazer o melhor para a nossa vida. Glória. Nós não avisamos vocês que não era para pregar no nome desse Jesus? Vocês não foram avisados para não ensinar no nome dele? São malucos? Parece que bebe. É doido? O que é isso? Nós não avisamos.
Pedro, cheio de ousadia, disse o seguinte: importa-nos obedecer a Deus e não aos homens. Importa-nos obedecer a Deus. Sua lealdade está em quem? Sua lealdade está em quê? Você vai dividir a sua vida entre Deus e o caminho errado até quando? Vai esperar que dia? Em quem você está colocando a sua esperança? A gente termina falando dele. Dele que na hora que a gente está mais cansado, irmã Josi, ele pega a gente, coloca em cima do ombro e sai carregando. Eita glória. Santo Deus. Estou falando dele, Paulinho, meu amigo está ali, que bom te ver. Estou falando dele que quando a gente está lá na oração das pegadas na areia, um dia eu tive um sonho. Sonhei que eu andava numa praia e olhava para trás e estava um par de pegadas. E no dia que eu achei que estava sozinho, estou resumindo, o Senhor estava comigo. Tinha 2 pares de pegadas e na hora da prova mais difícil só tinha um par. Eu perguntei: Senhor, na hora tranquila o Senhor andava comigo, mas na hora que a luta pegou, eu olhei para trás, só tinha um par de pegadas e eu fiquei sozinho. Aí o Senhor diz: não, meu filho, você está enganado. Você está enganado. No momento mais difícil da vida, aquelas pegadas na areia não eram suas. Naquele momento fui eu que te peguei nos meus braços e caminhei e te levei. Levanta a mão para o céu. Eita glória. Eu sei que essa é a história de muita gente aqui. O Senhor pegou você no colo, te carregou, colocou você nos braços. Você nem sabia o que você ia fazer, mas pode olhar para trás, as pegadas estão lá. Não são suas, são dele. Não foi você, foi ele. Eita glória. Está sentindo a presença de Deus? Seja renovado, seja renovada. Agora sim, nessa hora a gente vê que a gente anda com ele. Vai obedecer a quem? Importa obedecer a quem? De que lado você está? De que lado você vai ficar? Deus está te chamando. Deus quer que você seja luz no trabalho, seja luz na sua casa. Pastor, mas você é crente sozinho. Você nunca está sozinho, Jesus está com você. Vai tomar a decisão que horas? Está esperando o quê? Você que veio a esta reunião e ainda não tomou um compromisso com Jesus, não fez esse pacto com o Senhor, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Você tem a oportunidade agora de tomar a decisão mais importante da sua vida. Qual é? A de estar com Cristo. Aqui na frente nós já temos uma pessoa. A primeira tem louvor nos lábios, consegue adorar esse Deus. Ei, faz barulho aqui, porque lá no céu já está tendo festa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos digam amém.